Ana, e você tem a coragem de mexer em algumas camadas, e eu queria falar do nosso Monteiro Lobato. Inclusive porque foi alguém muito importante no meu prazer de leitura, né? Que foram aqueles 12 livros de Narizinho. Exato. E tal. Aí você vai lá e fala assim, peraí, esse cara também foi responsável pelo quê? Qual camada que o Lobato contribuiu para o racismo, para perguntar de uma forma bem direta? Lobato, com certeza, foi responsável, né, pela formação de algumas gerações de leitores no Brasil. Muitas. Né? Eu acho que entender quem ele é e o que ele fazia não diminui essa importância. E ele mesmo admite isso em carta, né? Ele, como eugenista assumido, declarado, né? Por escrito. Por escrito, ele admite em carta, por escrito, que ele vai usar a literatura para promover o caráter eugenista das ideias de um país embranquecido no Brasil. Né? Isso ele admite. Né? E aí, quando você vai para a literatura dele e compara com essas cartas que ele trocava com racistas assumidos da sociedade brasileira, assim, você realmente vê ali esse racismo entranhado nessas nos histórias. Personagens, exatamente. Nas tramas. E ele diz, né, e eu vou fazer isso de maneira indireta porque funciona muito mais do que se fosse feito por maneira direta. Né? Então, você vai ver como é que ele trata os personagens negros, né, algumas frases ali no livro nos livros dele, né, que são exatamente esse projeto dele de usar a literatura para promover o racismo. Acho que falar que só negros sofrem racismo é uma segregação, porque eu já sofri preconceito por ser branco. Para que um branco possa sofrer racismo, é preciso que, historicamente, os brancos sejam considerados inferiores aos negros e, a partir daí, escravizar, matar, dominar, discriminar e diferenciar, fazendo que todos os brancos ocupem lugares inferiores na estrutura social. Minha guerra ali era que o governo brasileiro estava distribuindo esses livros racistas, né, que sempre machucaram e muito crianças negras. O que você está dizendo é assim, o Estado não pode proporcionar. O Estado não pode, esse principalmente tipo de obra. porque a escola não está preparada para lidar e para tratar esse assunto dentro da escola. As obras dele caíram em domínio público. Né? Então, eu acredito que tudo bem a gente ter edições comentadas, né? Edições com textos de pessoas preparadas para entender o contexto em que aquelas histórias foram escritas, né? E promover esse debate na sala de aula, que é um debate importante. É um debate que tem que acontecer exatamente até para a gente começar a entender, ou seja, eu vou consumir a obra desse artista, mesmo ele sendo racista, ou ele sendo eugenista, ou ele sendo homofóbico, sendo... Ou então, enfim, até o que assim, for, né? eu vou entender por que naquela época que eu li, eu não achei nada demais. Olha como a minha cabeça mudou. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Né? Ou seja, até que ponto eu fui influenciado, né, por isto, para não perceber o que estava acontecendo ali.